Fala pessoal, tudo bem? Nessa videoaula a gente vai falar sobre capacitores. Então, um capacitor nada mais é do que um arranjo, né, de dois condutores separados por um meio de elétrico, né? A sua principal função é armazenar energia em forma de campo elétrico. Então, como que funciona aí um capacitor? Então, vamos acompanhar aqui. A gente vai considerar aqui dois condutores, ok? De uma forma arbitrária, né? Por exemplo, este condutor e este condutor aqui, ok? Entre eles eu tenho um meio de elétrico, pode ser o vácuo, pode ser o ar, pode ser um material de elétrico, ok? O importante é que esses dois condutores eles não tenham contato, ok? Não haja aqui um material condutor entre eles, ok? Como é que funciona aí o armazenamento de carga em um capacitor? Então, primeiramente eu preciso carregar os dois condutores, né? Para simplicidade, né, questões de simplicidade, a gente vai carregar esses dois condutores com a mesma carga, com o mesmo módulo de carga e com sinais opostos. Tá? Como que a gente pode conseguir isso? A gente pode fazer, né, por meio de uma bateria. Então eu posso pegar aqui uma bateria, pegar um fio aqui condutor, vou fazer uma ligação desses dois condutores aqui nos terminais de uma bateria. Ok? Aqui eu tenho a bateria, né? Este é o símbolo utilizado em circuitos para bateria. Tenho aqui o polo positivo e o polo negativo. O polo positivo vai então estabelecer uma corrente nesta direção aqui, de modo que as cargas positivas vão para este condutor aqui. Então, este condutor vai possuir um excesso de carga mais Q ao final do processo de carregamento, e as cargas positivas que estavam aqui neste condutor vão ser atraídas para o polo negativo, deixando um excesso de cargas negativas daqui deste lado. Então eu tenho menos Q neste condutor. Ok? Então, dada essa situação, né, eu estabeleci uma diferença aqui de cargas entre esses dois condutores. O condutor da esquerda tem carga positiva mais Q, o condutor da direita tem carga negativa menos Q, e aí eu posso cortar a ligação aqui dessa bateria, né, e eu tenho, no final das contas, dois condutores carregados. Tá? Então, eu vou apagar esta ligação. A bateria já fez o trabalho dela. E o que sobrou, né, eu tenho aqui um capacitor carregado. Então, quando eu falo que a função desse capacitor é armazenar energia em forma de campo elétrico, estou me referindo ao campo elétrico que há, né, entre a região aqui desses dois condutores. A gente viu na aula passada que um condutor carregado ele está sob uma diferença de potencial. Então, eu tenho um potencial aqui neste condutor, tenho outro potencial neste condutor aqui, então há uma diferença de potencial entre esses dois condutores. E quando eu tenho uma diferença de potencial, né, na região entre os dois condutores, eu tenho aí o chamado gradiente do potencial. Se eu tenho gradiente de potencial, eu tenho um campo elétrico. Então, as linhas de campo elétrico, vou esboçar mais ou menos as linhas de campo elétrico entre esses dois objetos. Elas vão sair perpendicularmente aqui do objeto, ok? E também vão chegar perpendicularmente aqui no outro objeto condutor. Então, vai ser mais ou menos assim. Então, eu tenho a minha direção
do potencial maior para o potencial menor é esta aqui, o potencial decresce nesse sentido. Esse sentido aqui é o potencial decrescente. Se eu tenho potencial decrescendo para cá, o campo elétrico é menos o gradiente do potencial, então as linhas de campo elétrico, o campo elétrico vai apontar do condutor carregado positivamente para o condutor carregado negativamente. Então, este campo elétrico aqui, ele vai ser a forma de energia que este capacitor armazena. Notem que esse sistema aqui, a carga é neutra, né? Se eu considerar os dois condutores aqui, eu tenho mais que aqui, menos que aqui, a carga líquida aqui no sistema é zero. Mas essa separação de cargas aqui é que vai dar a característica do capacitor. Exemplos de capacitores. A gente tem vários exemplos, né? O primeiro capacitor desenvolvido é chamada garrafa de Leyden. Se vocês quiserem saber mais sobre a garrafa de Leyden, eu vou deixar um link na parte superior do vídeo. Vocês podem saber mais sobre o assunto. Quando pensamos em capacitores, imediatamente pensamos naqueles componentes eletrônicos, né, que compõem circuitos. Os capacitores, né, eles são componentes eletrônicos de dois terminais, né, e eles são simbolizados, eles são representados por este símbolo aqui, ó. São duas barrinhas aqui, paralelas, né? Esse aqui é o símbolo para o capacitor. Não confundir com este símbolo aqui, ó, símbolo da bateria, né? Existem outros símbolos para capacitor dependendo do tipo do capacitor, né? Eu tenho os símbolos para um capacitor polarizado e tem o símbolo também para o capacitor variável, né? Todos esses símbolos aqui se referem a capacitores, né? Nesta aula, a gente não vai falar sobre o capacitor, o componente eletrônico. A gente vai focar aqui no estudo principalmente do campo elétrico de um capacitor e da energia que ele armazena, ok? Um capacitor ele é caracterizado por sua capacitância, né? A definição de capacitância é a seguinte, ó. Eu tenho a capacitância C, eu vou representar por um C maiúsculo, e ela é igual a carga em um dos condutores dividido pela diferença de potencial entre os condutores que compõem o capacitor. Ok? A unidade no sistema internacional é o Farad, representado por um F maiúsculo, okay? Em homenagem ao cientista Michael Faraday. Então, toda vez que a gente tiver um arranjo de dois, né, ao menos dois condutores, e esses condutores estão separados por meio de elétrico, a gente pode calcular a capacitância desse sistema de condutores. Tá? Isso independentemente se for uma garrafa de Leyden, ou se for um componente eletrônico, ou se for um sistema de, por exemplo, um sistema que a gente vai estudar aqui nesta aula, mas com bastante detalhe, é o capacitor de placas paralelas. A capacitância também ela pode ser encontrada por exemplo, em linhas de transmissão, né? Então, quando vocês veem aquelas linhas de transmissão lá com 3 fios, né, carregando aí eletricidade, transferindo eletricidade, esse arranjo desses fios aí tem um propósito, tá? Então, esses fios condutores estão separados por um fio elétrico, no caso o ar, né? Então, haverá aí uma capacitância em decorrência deste arranjo dos condutores em um circuito, no caso da linha de transmissão. Então, toda vez que eu tiver condutores e separados por um fio elétrico, eu posso ter uma capacitância.
como que a gente calcula a energia armazenada em um capacitor? Vamos pegar aqui um capacitor formado por dois condutores, tá? Os dois condutores estão com carga nula. E a gente vai fazer o seguinte, né? Vai utilizar aí uma bateria, ok? Não importa muito o modo como é feito, né? Eu sei que o meu objetivo é passar uma quantidade de carga, né, continuamente aqui de um condutor para outro. Eu vou transferir uma carga dQ, né, deste condutor até o outro condutor, realizando um trabalho infinitesimal dW. Então, eu vou fazer esse processo aqui de transferir carga aqui positiva deste condutor aqui para este condutor aqui, né? Vou realizar trabalho para fazer esse tipo de transferência. O trabalho infinitesimal dW vai ser igual ao potencial, que vai ser em função da carga que eu tiver transferida, vezes dQ. Ok? Essa é a definição aqui de trabalho, né? O potencial elétrico vezes a carga. Só que a diferença de potencial, notem aqui pela expressão aqui de cima, ela vai variar de acordo com a quantidade de carga que eu já tenho no condutor. Né? Então, para uma dada capacitância C, o VQ, então V em função de Q, vai ser igual a carga sobre a capacitância. Ok? Então, nós temos que, substituindo, nós temos que dW é igual a Q dQ sobre C. Se a gente quiser carregar este capacitor aqui até uma carga total Q maiúsculo, a gente deve realizar este trabalho aqui, ó, integral de 0 a Q maiúsculo de dW vai ser igual a integral de 0 a Q maiúsculo de Q dQ sobre C. E a gente tem, né, o trabalho total aqui. Então, eu vou ter, ao final deste carregamento aqui, dos dois condutores com carga nula até a carga Q, eu vou ter Q quadrado sobre 2C. Então, esta é a expressão da energia em um capacitor carregado com cargas iguais, ok? Cada um dos condutores tendo cargas iguais, porém de sinais opostos, em função da capacitância e da carga total. A gente pode escrever essa expressão aqui da energia armazenada, em termos da diferença de potencial também. Então, aqui, né, nós temos aqui o trabalho, então, vai ser igual à energia potencial armazenada no capacitor. Isso aqui vai ser igual a U. Podemos chamar energia potencial de U. Então, em termos da diferença de potencial, a gente pode escrever o seguinte, né? Eu tenho Q quadrado sobre 2, que multiplica o C, aqui de acordo com esta expressão aqui, C é igual a Q sobre ΔV. Então, eu tenho ΔV sobre Q. Isso vai me dar igual a Q ΔV sobre 2. Essa energia, em termos da capacitância e da diferença de potencial no capacitor, é escrita da seguinte maneira. Então, são propriedades mais acessíveis experimentalmente, né? A diferença de potencial e a capacitância é a característica do capacitor. Então, a gente pode substituir novamente aqui, tentando eliminar esta carga aqui. Então, como
a carga é igual a C ΔV, a gente tem o seguinte: C vezes ΔV sobre 2 vezes ΔV. E aí a energia, escrita em termos da capacitância e da diferença de potencial, é C ΔV ao quadrado sobre 2. Né? Então, se eu tenho a característica do capacitor aqui, a capacitância C, e tenho a diferença de potencial, eu posso obter a energia armazenada no capacitor. Nós também podemos definir a densidade de energia no espaço em função do campo elétrico. Então, essa expressão aqui eu não vou demonstrar para vocês. Então, a densidade de energia eletrostática, que é definida pela energia potencial dividido pelo volume no espaço, vai ser igual a ε0E ao quadrado sobre 2. Então, se eu quiser achar a energia total no espaço, eu posso pegar esse E aqui e integrar, né, no volume. Então, esta aqui, né, é a energia em forma de campo elétrico. Bom, agora a gente vai concentrar no estudo do capacitor de placas paralelas. Né? O capacitor de placas paralelas é provavelmente o exemplo mais tradicional e mais didático que a gente pode ter de como funciona um capacitor. Então, a gente é um sistema, né? É um sistema de condutores que é fácil de calcular analiticamente. A gente vai estudar o campo elétrico entre os condutores, vai estudar a energia armazenada, vai estudar também a carga, né, distribuída na superfície de cada um dos condutores, e vai analisar também, vai calcular a capacitância desse sistema. E no final eu vou mostrar alguns resultados numéricos de um capacitor real, um capacitor com dimensões, né, reais, ok? Então, vamos começar aqui, vamos desenhar aqui como funciona, né, qual que é o arranjo das placas de um capacitor de placas paralelas. Então, eu vou começar aqui desenhando as placas, a gente vai considerar para os cálculos placas condutoras infinitas, ok? Então, é um capacitor de placas paralelas e o tamanho delas é infinito. Então, eu tenho aqui a placa superior, eu tenho aqui a placa inferior. Vamos utilizar placas infinitamente grandes para a gente poder fazer os cálculos analíticos, tá? Um campo elétrico calculado com uma placa finita é muito complicado de se obter, ok? Então, a gente vai mostrar a solução para as placas, para o capacitor de placas paralelas finito, numericamente, ok? Primeiro a gente vai fazer a análise aqui do modelo de capacitor de placas paralelas compostos de duas placas infinitas, ok? Então, a placa de cima aqui, eu vou considerar ela como tendo uma carga positiva, Q mais Q, e a placa de baixo, ela vai ter carga menos Q. Tá? Então, como que é, né? Qual que é o formato ou qual que é a forma do campo elétrico de uma placa, apenas uma placa metálica carregada uniformemente e muito, muito grande. Né? A gente viu pela lei de Gauss que o campo de uma placa infinita é um campo uniforme, né? Então a gente viu pela lei de Gauss que o campo elétrico de uma placa carregada infinita, então pela lei de Gauss, o campo elétrico ele é dado por
né? Se eu tiver por exemplo, uma placa infinita na origem, ele é o seguinte, ele vai ser sigma, que é a densidade de cargas na placa, sobre 2 epsilon zero, se a altura, né, se a altura for positiva, e menos sigma sobre 2 epsilon zero, se y menor que zero. E esses dois campos estão apontados na direção vertical. Ok? E se for num ponto dentro do condutor, o campo elétrico é zero. Então, a gente pode utilizar esse resultado aqui obtido pela lei de Gauss e a gente pode fazer aqui, nessas duas placas, né? A gente pode utilizar o princípio da superposição para achar o campo elétrico em toda a região, né, com placas, né, com as placas localizadas aqui no espaço, né. A gente vai supor que uma placa, a placa negativa, ela está a uma altura zero, ela está alinhada com o zero, então eu vou colocar aqui, ó, o zero do meu sistema de coordenadas está aqui. Então, esta é a altura zero. E a minha placa positiva, ela está a uma distância d da placa negativa. Então, a altura desta placa positiva aqui vai ser d. Ok? De modo que a distância entre elas seja uma distância d. Então, eu vou pegar aqui, né, o meu campo elétrico total. Então, o campo elétrico total vai ser igual ao campo devido à placa positiva mais o campo devido à placa negativa, correto? Então, aí já temos um problema, né? Porque essas placas aqui estão localizadas em posições diferentes e eu tenho o campo elétrico para uma placa localizada na origem, né? Localizada a uma altura zero. Então, podemos fazer o seguinte, ó. A gente tem que dividir esse espaço em algumas regiões, né? Então, eu tenho a primeira região, vai ser a região, né? Então, separando em regiões. Então, tem a primeira região que eu quero analisar o campo elétrico, é a região y menor que zero. Ok? Então, seria esta região de baixo aqui. Então, qual que é o campo elétrico total que eu vou ter na região abaixo aqui da placa negativa? Então, E total. Eu vou colocar agora o campo elétrico apenas com a sua magnitude, somente com o seu sinal. A direção a gente sabe que é a direção y, então o eixo y aqui está na vertical aqui. Então, o campo elétrico total vai ser o campo elétrico devido à carga positiva, é o E+, mais o campo elétrico da placa negativa E-. Então, o campo elétrico da placa positiva, ó, o campo elétrico ele vai apontar para fora da placa e ele vai ser uniforme com magnitude sigma sobre 2 epsilon zero. Então, numa região aqui onde y é menor que zero, eu tenho o campo elétrico aqui da carga positiva, vai ser igual a menos sigma sobre 2 epsilon zero. Ok? Mas já a placa negativa, ela vai ter um campo aqui positivo aqui para y menor que zero. Então, eu vou ter
abaixo aqui do nível 0 aqui, do meu eixo y, eu vou ter mais sigma sobre 2 epsilon0. O campo elétrico da placa negativa aponta para a placa. Então, como resultante, eu tenho que o campo elétrico nesta região abaixo da carga negativa da placa carregada negativamente é igual a zero. Vamos analisar agora para y maior que D, ou seja, a região acima da placa carregada positivamente. Então, E total vai ser igual a... Então, o campo elétrico devido à placa carregada positivamente vai ser positivo, ok? Está saindo da placa. Então, eu tenho aqui sigma sobre 2 epsilon 0. O campo devido à placa carregada negativamente vai apontar no sentido da placa negativamente carregada. Então, vai ser negativo. Menos sigma sobre 2 epsilon 0. E o campo elétrico para a região acima da carga positiva também é nulo. Também é igual a zero, de acordo com o nosso modelo. Finalmente, o que acontece com a região do espaço entre as duas placas? Ou seja, quando y é maior que zero e menor que d. Então, o campo elétrico total vai ser igual a... Então, para a placa carregada positivamente, a placa carregada positivamente vai sair da placa. Então, vai ter um campo elétrico apontando para baixo, menos sigma sobre 2 epsilon 0. E a placa carregada negativamente também vai ter o seu campo apontado para baixo, né? Vai apontar na direção da placa carregada negativamente. Então, eu tenho aqui menos sigma sobre 2 epsilon 0. E aí o campo elétrico entre as placas não vai ser nulo, né? Vai ser igual a menos sigma sobre epsilon 0. Então, a gente tem o primeiro resultado aí do nosso capacitor de placas paralelas com placas infinitas, que o campo elétrico ele vai vir da placa positiva para a placa negativa, né? Ele tem essa direção aqui. Vou fazer um esboço aqui do campo elétrico em azul. Então, o campo elétrico ele é uniforme aqui dentro, né? Saindo da placa positiva, indo para a placa negativa. E fora, né, na região fora das placas, né, a região que não está entre as placas, o campo elétrico é nulo. Bom, se eu tenho a carga em uma das placas e tenho a área da placa, se a gente for representar aqui este modelo de placas infinitas para um capacitor de placas paralelas real, a gente pode trocar o sigma pela característica do capacitor, né? Porque sigma é igual a carga dividido pela área da placa, né? Ou seja, o campo elétrico dentro do capacitor vai ser um campo elétrico uniforme igual a menos Q sobre a epsilon 0. Isso também de acordo com o nosso modelo. Como que a gente obtém a diferença de potencial entre essas duas placas aqui? Bom, a gente sabe que o campo entre as placas é uniforme, então a gente pode utilizar a expressão pro potencial elétrico. O potencial elétrico V em função de y é igual a menos a integral de E escalar ds, né?
Como o campo elétrico também ele é apontado na direção y, então vou fazer a integral apenas em y. Então eu tenho que menos a integral de E dy. O campo E é uniforme, então fazendo essa integral, eu tenho que o meu potencial elétrico em termos de y é igual a menos E vezes y mais uma constante de integração. Então, a diferença de potencial entre as placas vai ser V de D menos V de zero. Então, substituindo aqui o potencial elétrico em termos com y igual a D e y igual a zero, para a gente achar a diferença de potencial, a gente tem o seguinte: menos E vezes D mais a constante de integração menos E vezes zero menos a constante de integração. Aqui, menos com menos dá mais, né? Então, a gente tem que a diferença de potencial é justamente menos E vezes D. Normalmente, a diferença de potencial a gente deixa ela positiva mesmo, tá? Então, a gente pode utilizar o módulo disso aqui, tá? Então, no caso, a gente pode fazer isso aqui, ó. Né? Um módulo de ΔV, que é a diferença de potencial entre as placas, é igual ao campo elétrico, módulo do campo elétrico, vezes a distância. Né? Normalmente é o que a gente considera. Bom, substituindo este campo elétrico aqui, ó, pelo valor que a gente achou para um capacitor de placas paralelas, a gente tem o seguinte. Ó. Então, eu vou ignorar esse sinal de módulo para não ficar carregando na notação, ok? Eu vou usar simplesmente ΔV. Então, escrevendo a diferença de potencial aqui para este caso, né, para placas paralelas, ΔV é igual a E. E é igual a o módulo de E, né, vai ser igual a Q sobre a ε0 vezes D. Escrevendo em termos da capacitância, né, para a gente achar a capacitância desse capacitor de placas paralelas, a gente vai utilizar, né, C é igual a Q sobre ΔV. Então, rearranjando aí, né, os termos, a gente tem que a capacitância do capacitor de placas paralelas é igual a ε0 sobre D. Então, notem que essa capacitância ela independe da diferença de potencial ou da carga. Né? A capacitância vai ser uma característica da geometria do meu arranjo de condutores. Então, para um caso específico, né? Isso aqui lembrando que é para capacitor de placas paralelas, é simplificado. Tá? Vou chamar modelo de placas infinitas. A gente utiliza o modelo de placas infinitas para facilitar as contas. Tá? Então, esse modelo de placas infinitas vai ser tanto melhor quanto maior for a área das placas em comparação com a distância de separação entre elas. A partir da capacitância, a gente pode achar a energia armazenada nesse capacitor. Né? Então, a energia, vamos voltar aqui para a expressão. Então, a gente tem que a energia é dada por C vezes ΔV ao quadrado sobre 2.
a capacitância do capacitor de placas paralelas é igual a ε0 sobre D vezes ΔV ao quadrado sobre 2. Em termos do campo elétrico, que é a forma de energia que a gente vai armazenar, esse capacitor vai armazenar, a gente tem o seguinte: a ε0 sobre 2D, que multiplica E ao quadrado, vezes D ao quadrado. Cancela o D de baixo. Eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho que a energia é igual a ε0 sobre 2, que multiplica A vezes D vezes o campo elétrico ao quadrado. Né? Esse A vezes D aqui nada mais é que o volume dentro do capacitor. Né? Se eu tenho volume dentro do capacitor e eu tenho campo elétrico apenas dentro do capacitor, isso aqui vai me dar a densidade de energia. Então, eu tenho A vezes D vezes a densidade de energia eletrostática. Né? E a gente obtém o mesmo resultado, né, que anteriormente. Né? A densidade de energia eletrostática vai ser igual a ε0 vezes E ao quadrado sobre 2. Então, aquela expressão que vale para qualquer capacitor, essa expressão para UE que vale para qualquer capacitor, vamos rever aqui. ε0 vezes E ao quadrado sobre 2, ela vale também, está comprovada aqui para o caso do capacitor de placas paralelas. Okay? A gente só está constatando aqui que a fórmula vale também para um capacitor de placas paralelas. Né? Esta forma aqui da energia em termos do potencial é apenas para o capacitor de placas paralelas. Esta expressão para densidade de energia por unidade de volume, ela vale sempre. Okay? Para qualquer tipo de capacitor, essa é válida. Então, a gente fez aqui, né, aplicamos o modelo de placas infinitas para calcular a capacitância de um capacitor de placas paralelas. Resta agora, né, a gente pegar esses resultados e colocar valores reais para a gente saber o que acontece com um capacitor de tamanho finito. Ok? Então, a gente vai pegar um exemplo. O exemplo que a gente vai utilizar, o exemplo numérico que a gente vai utilizar, é de um capacitor. Então um exemplo numérico aqui. Então, vou mudar a cor aqui. O exemplo numérico, a gente vai pegar um capacitor de placas paralelas, né, com área. Eu vou pegar um capacitor aí com um tamanho de 8 centímetros por 8 centímetros, ok? Então, vai ser 0,08 vezes 0,08, é uma placa quadrada, de lado 8 centímetros. A área total vai ser igual a 0,0064 metros quadrados. Okay? A distância entre as placas é igual a 2 centímetros. A diferença de potencial que eu vou aplicar no meu capacitor de placas paralelas vai ser 2 volts. Tá? Então, substituindo os valores, né, o meu campo elétrico dentro da região entre as placas vai ser igual a ΔV dividido pela distância de separação. Vai ser igual a 100 volts
por metro ou Newton por Coulomb, dá no mesmo. Ok? Coloquei 2V, dividi por 0,02, dá, né, um campo elétrico aí com magnitude 100 volts por metro. Tendo o campo elétrico, eu tenho condições de calcular a densidade de cargas. Então, como o campo elétrico é igual a densidade de carga sobre ε0, né, eu tenho que a minha densidade de cargas vai ser igual a 885,4 picocoulomb por metro quadrado. Então, essa é a densidade de cargas que eu espero ter em um capacitor de placas paralelas sujeito a uma diferença de potencial de 2 volts, com separação de 2 centímetros, e a área, né, independe da área, tá? Mas a área, no caso aqui, eu defini como sendo uma área de quadrado 8 centímetros. Bom, então, tendo esses resultados, a gente pode comparar o modelo idealizado com um modelo, né, mais próximo da realidade. Então, eu fiz uns cálculos numéricos aqui para a gente poder conferir, né, se de fato, né, o campo elétrico ele é uniforme entre as placas, né, se ele vale mesmo 100 volts por metro, né, como é que fica a densidade de cargas num capacitor de placas paralelas quando as placas possuem tamanho finito, né? O que a gente pode descobrir, né, a partir do cálculo numérico. Então, o primeiro resultado que eu quero mostrar para vocês é este aqui. Então, aqui vocês têm um gráfico, né, colorido, né, indicando que o potencial elétrico no espaço com o capacitor de placas paralelas localizado aqui no centro, né? Então, o que eu fiz? Né? Eu peguei esse capacitor de placas paralelas e fiz um corte bem no meio deles, né? Essa aqui seria, então, o plano XY, tá? Y aqui na vertical e o X na horizontal. A placa positiva aqui está a um potencial mais 1 volt, e a placa negativa está aqui embaixo, né, com um potencial menos 1 volt, então a diferença de potencial entre elas é 2 volts, a distância entre as placas é 2 centímetros, e a dimensão aqui é 8 centímetros de lado. Tá? E essas cores indicam, então, o potencial elétrico em cada um dos pontos do espaço. Então, eu tenho que, bem na região da placa, é uma região equipotencial, eu tenho potencial menos 1 aqui na placa de baixo, mais 1 na placa de cima. E entre a região entre as placas, eu tenho um gradiente de potencial. Então, vocês podem ver que esse gradiente de potencial aqui, visualmente falando aqui, parece bem linear, né? A gente já vai ver como fica o campo elétrico aqui na região entre as placas, né? À medida que a gente vai se afastando do centro das placas, o potencial elétrico ele vai tomando essa forma interessante aqui, né? Ele vai diminuindo gradativamente aqui à medida que ele vai se afastando das placas. E a gente nota também que existe um gradiente de potencial fora das placas, na região fora, né? Isso não era esperado de acordo com o modelo de placas infinitas, né? Para o modelo de placas infinitas, o campo elétrico tem que ser zero aqui fora da região das placas. Mas não é o que está acontecendo aqui, né? Então, quando eu tenho esse gradiente aqui, quando eu tenho essa mudança de potencial aqui fora, isso me indica que eu tenho um campo elétrico aqui na região externa às placas. Ok? Então, esse é o primeiro resultado. O segundo resultado que eu tenho, o segundo resultado interessante que eu tenho para mostrar para vocês é como ficam, né, as linhas de campo
no espaço todo, né, considerando aí as placas, a placa positiva aqui localizada pintada de vermelho. Aqui essa escala aqui está em milímetros, né, ou seja, eu tenho 2 centímetros aqui de separação. A altura zero aqui seria correspondente à altura da placa negativa. Então, esses vetores representam o campo elétrico. Desta vez, não estou mostrando potencial, agora é o campo elétrico. Então, vocês percebam que o campo elétrico ele é bem uniforme aqui na região interna entre as placas, né? Ele vai deixando de ser uniforme bem próximo aqui às bordas do capacitor. Aqui, né, é um resultado até impressionante, porque o espaçamento entre esses vetores aí é de 4 milímetros, ok? Então, notem que os efeitos, os chamados efeitos de borda aqui do capacitor de placas paralelas, eles só são notáveis aqui muito próximo realmente ao capacitor, né? Então, eu estou falando aí de meio centímetro aqui para fora, né? Uma região próxima de meio centímetro aqui em relação à borda do capacitor. O campo elétrico dentro do capacitor é realmente bastante uniforme aqui nessa região, né? Como vocês podem ver. Né? Isso aqui, o modelo de placas infinitas, ele representa muito bem o que está acontecendo na prática. Tá? Por outro lado, a gente pode ver que o campo elétrico fora dessas placas ele tem um valor significativo. Tá? Então é cerca, aí, vendo pela escala, que é cerca de 1/4 da magnitude aqui do campo elétrico aqui, na região próxima à placa, né, externamente. Então, o campo elétrico externo à placa é cerca de 1/4 do valor do campo elétrico na região interna. Então, ele é bem relevante, principalmente próximo às placas, né, tanto a placa positiva quanto a placa negativa. Placa positiva aqui, a placa negativa aqui. Né? E à medida que a gente vai se afastando das placas, realmente aí o campo elétrico ele vai ficando cada vez mais fraco. Então, esse é o outro resultado interessante. Como que fica a densidade de cargas na placa positiva, por exemplo? Então, a gente pode verificar aqui neste gráfico aqui, eu estou indicando aqui as coordenadas da placa, né? Estou vendo agora uma visão superior, então eu tenho a largura e o comprimento das placas. Estou vendo de cima a placa carregada positivamente, né? Aqui as cores indicam, mais escuro indicam um valor de 800 picocoulomb por metro quadrado. Né? Esta região aqui com essa mesma cor aqui, ela tem densidade de cargas igualzinha, né, à densidade esperada para um capacitor de placas infinitas, né? Ou seja, esse valor é de 885,4 picocoulomb por metro quadrado. Esta região aqui é mais próxima do centro das placas. À medida que eu vou me afastando da placa, né, chegando nas bordas, né, da placa, note aqui que tenho 8 centímetros, né, de comprimento, 8, né? Então, à medida que eu vou me aproximando das bordas, a densidade de cargas aumenta, né? E ela aumenta não é pouco, tá? Aqui chegando aqui no próximo da quina aqui da placa positiva, a carga chega a ser 3 vezes, a densidade de cargas chega a ser 3 vezes maior em comparação com a densidade de cargas no centro da placa. Então, para o nosso caso, o modelo de capacitor de placas paralelas infinito, o modelo ele não consegue captar esse tipo de efeito, né? Ou seja, a densidade de cargas aqui torna-se bastante intensa aqui na borda aqui do condutor, né? É uma placa condutora, então é esperado que nas bordas do condutor haja maior acúmulo de cargas, né? E a gente pode, por exemplo, calcular a carga total nesse capacitor de placas finito,
E o resultado que a gente obtém, né, é surpreendente, né? A carga total em cada uma das placas, de acordo com o modelo de placas paralelas infinito, tá? Então vou chamar aqui da carga total ideal, do modelo ideal, é igual a densidade vezes a área, né? Então a área aqui eu estou considerando uma área de 0,0064 metros quadrados. Então a carga total em uma das placas vai ser igual a 5,67 picocoulomb. Isso é o esperado, né? Utilizando o modelo idealizado de placas paralelas infinitas. No nosso caso, do capacitor de placas reais, a carga total deu 6,48 picocoulomb, né? Vocês podem notar que a carga é maior, porque na região, no meio, ela possui a densidade de cargas previsto pelo modelo de placas infinitas, porém, as cargas se acumulam nas extremidades da placa. Então, eu tenho uma densidade de cargas maior na extremidade da placa. Isso faz com que a carga total na placa seja maior. Se a carga total num capacitor de placas finitas é maior, a gente pode concluir que a capacitância também vai ser maior, né? Então, a capacitância do meu capacitor real vai ser igual à carga na minha placa do meu modelo, do meu cálculo numérico que eu realizei, dividido pela diferença de potencial. Isso vai me dar uma capacitância igual a 3,24 picofarad. A capacitância de um capacitor idealizado é igual, a gente já viu, né, o valor, é igual a área vezes ε0 sobre d, e isso dá igual a 2,83 picofarad. Então, notem que é uma diferença substancial, né? Existe uma diferença substancial entre as capacitâncias de um modelo idealizado, que é o capacitor de placas infinitas, para um modelo mais próximo da realidade, né? Obtido através de cálculo numérico. Então, no começo da aula, eu falei que um capacitor se caracteriza pela existência de dois condutores em diferentes potenciais, separados por um meio de elétrico. Só que até o momento eu não fiz menção sobre o material entre os condutores, né? Eu falei simplesmente que os condutores estavam separados, né? E não existe material algum entre os condutores. Eu posso considerar que haja vácuo entre esses condutores, ok? Então, vamos pegar aqui o exemplo, continuar com o exemplo aqui do material do capacitor de placas paralelas, para a gente saber qual que é o efeito de inserir um material entre as placas desse capacitor, ok? Então, a gente vai começar aqui pegando a expressão para capacitância de um capacitor de placas paralelas preenchido com vácuo. Aqui está a expressão. Então, a capacitância de um capacitor de placas paralelas com vácuo entre os condutores é igual à área das placas vezes ε0 sobre d. Então, só lembrando que o ε0 é a permissividade elétrica no vácuo, ok? Quando eu coloco um material dielétrico entre as placas de um capacitor, a coisa muda bastante, tá? Quando eu tenho um dielétrico na presença de um campo elétrico, esse dielétrico ele vai se polarizar.
Eu vou fazer um exemplo aqui, né, uma ilustração de um capacitor de placas paralelas preenchido com material dielétrico. Então, aqui está o capacitor de placas paralelas. A placa carregada positivamente está aqui em cima, a placa carregada negativamente aqui embaixo. Né? Este retângulo aqui representa o material dielétrico, ele está todo preenchido aqui, ok? Aqui eu tenho todo preenchido por um material dielétrico. Né? E eu mencionei que um material dielétrico ele sofre polarização na presença de um campo elétrico. Tá? Então, no caso de um material que seja linear e isotrópico, a polarização que esse material vai sofrer é dada pela seguinte expressão. A polarização do material é igual a suscetibilidade elétrica do material vezes ε0, que é a permissividade elétrica no vácuo, vezes o campo elétrico. Então, para o material linear isotrópico, isso só vale, vamos escrever aqui, só vale para o material linear isotrópico. Linear por causa da sua dependência funcional aqui com o campo elétrico, essa suscetibilidade elétrica que é uma constante, aí a polarização vai ser proporcional ao campo elétrico, e isotrópico significa que a polarização não vai depender da orientação do material. Ok? Então, quando existe um campo elétrico aqui e existe um material aqui no lugar do campo elétrico, acontece a chamada polarização aqui neste material. Então, quando ocorre esse tipo de polarização, a polarização do material faz com que o campo elétrico no interior do material diminua. E ele vai diminuir da seguinte maneira. Eu tenho que o campo elétrico dentro do material, no caso do capacitor de placas paralelas, vai ser igual a sigma sobre epsilon. Onde epsilon não é... Aqui lembra que quando eu tinha o capacitor de placas paralelas com vácuo entre os condutores, era um epsilon 0 aqui. Agora eu tenho um sigma sobre epsilon. E esse epsilon é a permissividade elétrica do material que eu estou colocando aqui. O epsilon é calculado da seguinte maneira. Epsilon é igual a epsilon 0, que multiplica 1 mais que é a suscetibilidade elétrica do material, que é justamente a propriedade do material que ele tem de se polarizar na presença de um campo elétrico. Então, notem que o epsilon ele é estritamente maior que o epsilon 0, porque a suscetibilidade elétrica é uma constante sempre positiva. Então, 1 mais uma constante positiva vai dar um fator aqui maior que 1. Então, eu tenho que a permissividade elétrica do material é sempre maior que a permissividade elétrica no vácuo. Como consequência, o campo elétrico dentro do material ele vai diminuir. O que acontece com a diferença de potencial, neste caso, do capacitor de placas paralelas com o material? Então, a diferença de potencial, ΔV, vai ser igual ao campo elétrico vezes a distância entre as placas. Eu tenho que o campo elétrico agora preenchido com o material vai ser sigma sobre epsilon. Eu tenho a distância d aqui. Sigma é a densidade de carga. Se eu escrever em termos da carga, eu tenho que o ΔV é igual a QD sobre a epsilon. Isso faz com que a minha capacitância, que é igual a Q sobre ΔV, vai ficar igual a epsilon sobre D, para um capacitor de placas paralelas preenchido com um material de permissividade elétrica conhecida. Então, quando eu coloco o material entre as placas de um capacitor, eu tenho um aumento da capacitância.
aumentar a capacitância significa aumentar a carga nos condutores para uma dada diferença de potencial. Então, toda vez que se pensa em fazer um desenho de um capacitor, como por exemplo com o objetivo de aplicações na eletrônica, é muito importante a gente fazer a escolha correta do material dielétrico que vai entre os condutores do capacitor. Se o capacitor tiver preenchido com ar, não tem problema algum, né? A suscetibilidade elétrica do ar é aproximadamente, varia com temperatura e pressão, mas é na ordem de 10 a menos 4. Então a gente pode aproximar aqui como o ar tendo uma suscetibilidade elétrica nula, ou seja, quando tiver ar entre as placas de um capacitor, eu posso utilizar a própria permissividade elétrica no vácuo e eu vou ter uma boa aproximação. Ok? Por fim, quero falar sobre a diferença de potencial máxima que você pode aplicar em um capacitor. A gente também chamado de tensão máxima de operação de um capacitor. Bom, a diferença de potencial máxima que você pode colocar entre as placas de um capacitor, entre os condutores de um capacitor, vai depender da rigidez dielétrica, do meio dielétrico que eu colocar entre os meus condutores. A gente viu na aula passada que quando ocorre a diferença de potencial muito grande entre dois condutores, a gente pode ter a chamada, pode ocorrer uma descarga. Okay? Então isso deve ao fato do campo elétrico estar muito intenso na região entre os dois condutores. Então pode acontecer uma descarga também chamada de ruptura dielétrica. Okay? Então vamos imaginar aqui vamos desenhar aqui um capacitor novamente. Por simplicidade, vamos utilizar novamente capacitor de placas paralelas. Vou colocar o meu material dielétrico entre as placas do capacitor. Aqui está. Então, um problema que ocorre, a gente sempre pensa, se a capacitância é igual a carga sobre ΔV, para uma capacitância finita, eu posso colocar a diferença de potencial quão grande quanto eu queira, para poder armazenar a maior quantidade de carga possível, ok? É só a gente verificar que a carga nos condutores é igual a C ΔV. Então, em princípio, eu posso colocar o tanto de cargas que eu queira no meu capacitor, quanto eu puder aumentar a tensão entre os dois condutores. Mas na prática não acontece isso. Quando eu tenho uma diferença de potencial muito grande entre dois condutores e, por consequência, eu tenho um campo elétrico entre os dois condutores muito intenso, o material que tiver aqui de elétrico que separa os dois condutores, que isola os dois condutores, pode sofrer uma ruptura dielétrica. Ou seja, se eu tiver uma diferença de potencial alta o suficiente, o meu dielétrico vai ele vai perder as propriedades isolantes e vai passar a conduzir eletricidade por meio de uma ruptura dielétrica. Então ele vai passar de um dielétrico para um condutor. Sendo um condutor, ele vai tentar, vai haver a passagem de cargas elétricas aqui da placa positiva, aqui mais Q. Então haverá, quando houver a ruptura dielétrica, todo o excesso de cargas que eu tenho aqui na placa de baixo vai querer, os elétrons vão querer passar para a placa de cima que tem falta de elétrons. E ele vai utilizar esse caminho aqui onde houver
a falha, né? Ou seja, a ruptura dielétrica aqui, que permitiu com que esse dielétrico conduzisse a eletricidade. Então existe uma troca, né? Ou seja, se eu quero aumentar a capacitância de um capacitor, eu coloco um dielétrico, né, entre as placas. Mas eu tenho que lembrar também que eu não posso operar esse capacitor com uma tensão muito grande, né? Tem que analisar também qual que é a rigidez dielétrica do meio dielétrico para eu saber qual que vai ser a tensão de operação que eu posso trabalhar com esse capacitor aqui. Então vamos aproveitar e fazer um exercício muito simples aqui. Eu vou utilizar o capacitor de placas paralelas como exemplo. Então eu tenho um exemplo, vou colocar aqui uns valores numéricos. Vou pegar o mesmo capacitor de placas paralelas que eu peguei no começo da aula. A área das placas vai ser igual a 0,0064 metros quadrados, ou seja, uma placa de 8 por 8 centímetros. A distância entre as placas vai ser de 2 centímetros. Vou colocar o meu capacitor sob uma diferença de potencial ΔV de 2 volts. Mas agora eu vou utilizar um dielétrico, né, entre as placas do capacitor. Eu vou preencher esse capacitor de placas paralelas com vidro. Tá? Então a suscetibilidade dielétrica desse vidro que eu vou colocar vai ser igual a 6, ok? Para esse meu caso aqui. Então, eu pergunto aqui, né? As questões desse exercício calcule a capacitância, o campo elétrico e a carga em uma das placas condutoras. Pois bem, então primeiramente a gente vai, né? Se a gente tem para um capacitor de placas paralelas preenchido, a capacitância, que é a característica do meu capacitor, né, a característica geométrica e do material utilizado no capacitor, vai ser igual a área vezes epsilon dividido pela distância entre as placas. Ok? A área eu tenho no SI é 0,0064 metros quadrados, vezes o epsilon. O epsilon, a gente sabe que é epsilon 0, que multiplica 1 mais a suscetibilidade dielétrica do vidro, do material que eu estou utilizando aqui, um vidro. Tá? Então, aqui é 6 dividido pela distância entre as placas, que é 2 centímetros. Então, aqui eu vou obter uma capacitância igual a 19,8 picofarad. Então, essa aqui é a resposta da primeira pergunta. A capacitância desse capacitor preenchido com vidro vai ser igual a 19,8 picofarads. Quanto que vale o campo elétrico dentro do capacitor? Bom, campo elétrico, a gente sabe que o campo elétrico é igual a diferença de potencial dividido por D. E isso vai ser igual a 2 volts, né, dividido por distância entre as placas, 0,02. Eu vou ter aí o campo elétrico igual a 100 volts por metro. Então, notem que o campo elétrico ele vai depender apenas da diferença de potencial aqui dentro do capacitor. Tá? Então, o campo elétrico, dado uma diferença de potencial, eu acho o campo elétrico dentro do capacitor igual a simplesmente ΔV sobre D. Okay? Isso, claro, utilizando o modelo de placas paralelas infinitas. Ok? Como que fica a carga em um dos condutores?
Bom, a carga, né? Tenho aqui a carga vai ser igual a capacitância vezes ΔV, né? E isso é igual a 19,8 vezes 10 a menos 12 farads vezes 2 volts. Isso vai me dar uma carga em uma das placas igual a, né, aproximadamente 39,6 picocoulomb. Se a gente lembrar do resultado anterior da carga num capacitor de placas paralelas contendo vácuo, a carga era igual a 5,67 picocoulomb. Né? Ou seja, né, eu adicionei, aí eu coloquei efetivamente 7 vezes mais carga no capacitor, colocando o material entre as placas do capacitor, preenchendo o espaço entre as placas do capacitor com vidro. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar nessa aula. É claro que o assunto sobre capacitores é muito extenso, né? Existem vários tipos de capacitores, né, para vários tipos de aplicação. Eu espero ter dado uma abordagem bem ampla, principalmente em respeito à diferença de potencial, à parte de campo elétrico de um capacitor de placas paralelas e em respeito também à energia, né, armazenada dentro de um capacitor. Ok? Espero que vocês tenham aproveitado. Muito obrigado e até a próxima.